Olá, nesse vídeo a gente vai tratar aí de um assunto, de um termo bastante importante que é o capital natural. Capital natural nada mais é aí que um estoque de recursos naturais, tanto renováveis como não renováveis, que são aí utilizados por nós e, querendo ou não, disponibilizados de forma gratuita. Esse capital natural ele é formado por recursos naturais e também pelos serviços ambientais que a gente vai falar daqui a pouco. Nesses recursos naturais, a gente tem vários exemplos, como por exemplo, ar, as plantas, os animais e também aí os recursos renováveis e não renováveis, como é o caso do petróleo, que é um recurso não renovável, que a gente utiliza muito, o vento, que pode ser um recurso aí renovável para gerar energia, a própria água, que a gente já conversou, as florestas, fauna, né, no geral, e flora. E aí, esses recursos naturais acabam oferecendo para nós o que a gente chama de serviços naturais ou serviços ambientais, que no caso aqui como exemplo tem a purificação do ar, a purificação da água. Então, por exemplo, uma floresta em pé hoje, ela tem a propriedade e a capacidade de purificação do ar e da água. Então, muitas vezes, acaba sendo mais vantajoso a gente deixar uma floresta em pé, que ela vai fazer todo esse serviço de uma maneira gratuita, do que entrar muitas vezes com técnicas e maquinários, por exemplo, para purificação da água, sendo que a gente tem outras formas naturais de fazer. Outros serviços ambientais também que os recursos naturais nos trazem são a produção de alimentos, a polinização aí também é através das abelhas, isso serviço nenhum é pago por isso. O controle do clima, o controle de pragas, tudo isso de uma forma bem natural e sem custo nenhum. E às vezes a gente não sabe aproveitar esses serviços naturais. O que é importante do capital natural é que ele também é essencial para as nossas atividades econômicas. Então a gente precisa desses recursos naturais para desenvolver as atividades econômicas, lógico, juntamente com mão de obra e também maquinários. Então, juntamente com os recursos naturais, pessoas e máquinas, a gente consegue aí desenvolver as atividades econômicas aí no nosso país. É importante lembrar que sem esse capital natural ou nesse capital natural desequilibrado, as atividades econômicas também vão ser prejudicadas. Se eu não tenho um controle da minha temperatura através, por exemplo, aí das árvores, que a gente sabe que baixam a temperatura, também auxiliam na umidade do ar, eu vou ter problemas também na produção de alimentos. Então, a minha colheita talvez não seja tão eficiente, o meu solo talvez não esteja tão bom como deveria estar, porque eu tenho aí um recurso natural sendo prejudicado, como é o caso das florestas. Outra coisa importante também que muito tem se falado é das abelhas, né? Polinização das abelhas e qual a importância disso também para a gente ter uma biodiversidade, uma diversidade aí de alimentos e sementes, entre outros. Então, fica aí a explicação qual que é o nosso dever, né? Então, o que a gente tem a ver com isso? A resposta está aqui, né? A gente tem que repensar as nossas atitudes. Repensar nossas atitudes é como eu produzo. Então, se eu trabalho em algum local que fabrica um produto ou presta serviço, como que eu faço isso? Como eu produzo esse produto ou como eu presto esse meu serviço? Será que ele está a favor ou contra os recursos naturais e o capital natural que a gente tem? De quem que eu compro? Que tipo de empresa que eu compro? Será que ela também tem essa responsabilidade socioambiental perante o capital natural? E também a gente pensar como eu descarto. Como eu faço depois que eu consumo um determinado produto, esse descarte? Eu estou fazendo de maneira correta ou não? Tudo isso vai contribuir pelo equilíbrio aí do capital natural e o nosso uso mais sustentável desses recursos naturais. E aí, é importante também, falando em capital natural e da forma que a gente utiliza esse capital, a gente também pode citar aí
um dos objetivos dos ODS, que é o objetivo 12, que vem falando de consumo e produção responsáveis. E dentro desse objetivo, a gente tem algumas metas relacionadas a um consumo mais responsável e também uma produção mais responsável aí, com tecnologias que vão beneficiar o meio ambiente e também a sociedade como um todo. Então, pense nisso. Vamos pensar nesse nosso capital natural que foi dado para nós e de como a gente pode utilizá-lo de maneira mais coerente e também com mais cuidado e até falando de amor, né? Porque se a gente utiliza esse capital natural com cuidado, a gente está preservando também a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, enfim, estamos preservando a nós mesmos.